Graça e paz, amados. Como é precioso olharmos para a maravilhosa palavra de Deus. E essa semana nós queremos abordar um tema muito importante. Qual o nível do meu relacionamento com o Espírito Santo? Qual o teu nível do teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Então a gente, quando olha para a palavra de Deus aqui, nós encontramos dois solos aonde eu e você podemos semear. Gálatas capítulo 6, o verso 7 e 8 diz assim, o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. A lei da semeadura, semeamos e colhemos, medida recalcada, sacudida e transbordante. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Como é importante nós compreendermos isso. Dois solos. Hoje queremos falar sobre semear na carne. O que é semear na carne? Que vai, quando produzir essa semeadura, vai gerar morte na minha vida. É dar para a carne o que a carne quer, os desejos que a carne tem. A Bíblia fala isso de concupiscência, desejos dos olhos. Então, Gálatas ele vai falar das obras da carne. E ele começa falando aqui no verso 19, em Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. E aí tem uma larga lista de muitas outras coisas. Quero abordar apenas esses três. Se eu der para a minha carne prostituição, o que é prostituição? Imoralidade sexual. Tudo que é imoral, que envolve a sexualidade. Participar de rituais pagãos, isso é prostituição. Então, a nossa carne, ela tem isso, essa tendência a se prostituir. E se nós dermos isso, nós vamos estar alimentando a nossa carne. Hoje as redes sociais, o que mais cresce são os sites pornográficos, que é a procura maior. É um nível de prostituição. Quando você dá isso para a carne, quanto mais ela recebe, mais ela quer. Então, fala aqui impureza, fala de sujeira física, corrupção moral, lepra. Muitos impuros eram os leprosos, considerados da época, né? E a impureza também é separação de Deus. Então, por exemplo, não adianta eu dizer que sou cheio do Espírito se eu sou relaxado na minha casa, nas coisas que eu faço para o Senhor. Existem muitas pessoas que saem bonitinho na rua, né? Todo pintado e pintada, mas a sua casa é um lixo, é um lugar que não tem nem condições de viver. Deus não habita em lugares de impureza, de imundícia. O reflexo, a transformação, o que reflete uma vida cheia do Espírito é a gente andar limpinho, a gente morar num lugar organizado. Isso é reflexo de alguém que é cheio do Espírito Santo. Reflexo de alguém que é carnal é um lugar de anarquia. Então isso é impureza. Lascívia, né? Quer dizer ações indecentes, desejos carnais, desejo de fazer sexo com quem não se deve ter relações sexuais. Então, desejar outras pessoas que não é a nossa esposa ou o nosso marido, isso é lascívia. Quando a gente dá isso para a nossa carne, isso vai nos levar à morte. Você tem alimentado a sua carne? Você tem dado para a sua carne toda essa relação de Gálatas, que hoje nós só lemos 3 pontos aqui, então você está caminhando para a morte, não a vida. Então precisamos mudar isso, precisamos crucificar a nossa carne e encher a nossa vida do Espírito Santo de Deus. O que eu e você damos para a nossa carne, nós vamos colher. O que eu e você damos para nosso espírito, alimentamos o nosso espírito, nós iremos colher. E o que for mais alimentado, vencerá. Porque a palavra diz que dentro de nós há uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito, que são opostos, são inimigos entre si. E devemos alimentar o Espírito de Deus na nossa vida e vamos colher vida eterna. Que Deus te abençoe.